cursos, palestras, livros. Faça parte. drjuliogomes.com. Alcançando além das metas. Dançando com Deus. O poder contra a opressão. A maioria dominada e limitada com pensamento negativo se cultiva na mente. Isso é batata. Muitas vezes a gente tem gente que tem dor de ouvido e já está com câncer no cérebro. Eu conheço gente assim. Né? Tem gente que o cabelo está caindo, nossa, o cabelo está caindo, não, estou ficando só careca. Né? Tem gente que assim, cultiva pensamento limitante e gosta de repetir aquele pensamento. E aquilo vai, né? Parece que aquilo ali dá uma adrenalina nele, ele vicia naquilo. Né? E tem um pastor muito fera, que eu gosto dele, chamado Kennedy Hagin, que diz o seguinte: é perigoso se deixar levar pelos pensamentos negativos, porque eles trazem trevas, depressão, opressão e finalmente o erro. E quando você está inserido no pensamento negativo, suas decisões são erradas. Né? Suas decisões são erradas. Eu acho esse cara muito legal, que ele é da mesma filosofia que a gente prega aqui nessa escola, de ver aquilo que não é como se já fosse. Então esse cara pregava, na década de 30, ele pregava prosperidade e ele tinha 2 pares de terno surrados com um sapato furado. Antes de morrer, na década de 80, no início dos anos 2000, acho que ele morreu em 2003, mais ou menos, antes de morrer ele fez a doação de um avião para uma missão na África. E ele morreu de uma forma muito interessante. Acabou de almoçar, despediu da família e depois morreu. Sofreu. Tem uma literatura extensa, mas melhor que o Kennedy Hagin é o T.L. Osborne, que é Tommy Lee Osborne. O Tommy Lee, se você for ler, ele é um pastor evangélico que fazia evangelização na África. Se você lê o Tommy Lee, você fala, nossa, cara, não tem nada de evangelho, é puro pensamento positivo o tempo todo. Muito legal, muito legal. Às vezes a opressão ganha força porque está vendo? Nós negligenciamos a nossa autoridade. Literalmente, na maioria das vezes. Às vezes a opressão ganha força também porque em vez de buscar Deus, vai buscar uma macumbeiro. O Gilson, você está com esse problema? Conheço uma dona lá no bairro Saudade, que eu cheguei lá, ela nunca me viu, pegou na minha mão, falou da minha vida toda. Vamos lá. Aí ninguém pergunta assim, tá, e ela resolveu o seu problema? Me mostra, vou falar em termos materiais, me mostra algum macumbeiro famoso que mora numa Mangabeira. Me mostra algum macumbeiro famoso que mora no Belvedere. As pessoas procuram muito ajuda onde não tem ajuda. Não tem. A pessoa pode ser até bem intencionada. Não estou falando que todo macumbeiro é cravo. Mas não tem. Eu costumo falar, existem espíritos, a gente quando estuda física quântica aqui, a gente explica o que são os espíritos, né? E às vezes, se tiver olha que eu tenho formação na área paramédica, eu sou dentista e biólogo. Vamos supor que está eu, a Lúcia, o Gilson e a Elizabeth numa esquina batendo um papo, chega um carro, arrebenta no poste, cheio de jovenzinhos novos lá, tudo preso nas Ferrari e tal. Qual que é a primeira coisa que nós vamos fazer? Para quem tiver estômago, tentar ajudar. Mas por não ter conhecimento, a nossa ajuda pode custar a vida de um deles. E foi assim que a Lady Di morreu. Porque ela estava numa posição dentro do carro que quando mexeram e puseram o torniquete nela, rompeu a veia para ter uma hemorragia interna. Então, às vezes, a intenção desses espíritos é até ajudar, mas eles não têm capacidade de ajudar. Eu já vi um amigo meu que é macumbeiro, ele recebe entidade, ele fala com orgulho que a entidade que ele recebe toma 1 litro de cachaça e quando ela vai embora ele está sem bafo. Eu falei assim, as pessoas vão consultar essa entidade? Vão, está tudo milagre. Eu falei assim, então tá, vamos fazer o seguinte. Existe um ditado hermético, lá no tempo de Hermes Trismegisto, que diz que como é lá em cima é aqui embaixo, como é aqui embaixo é lá em cima. Concorda? Ele falou, concordo. Então vamos fazer o seguinte, eu vou tomar 1 litro de uísque, eu não gosto de cachaça. Eu nem bebo, mas se for para tomar, eu prefiro uísque. Vou tomar 1 litro de uísque, nós vamos pegar um carro e vamos daqui em Guarapari. Você vai comigo? Não, claro que não, tu tá bêbado. Então como é que você confia no espírito bêbado? O espírito evoluiu tanto que ele não largou a bebida. E o cara vai lá consultar o espírito bêbado.
Tem gente que vai realmente buscar ajuda, mas não tem nada. Aquela má Onde influência não tem nada. que você recebe de forma involuntária, que você nem sabe que ela está acontecendo no seu corpo. O que a gente fala é o seguinte, vou falar rapidamente que isso aí foge um pouco da nossa aula, mas nós somos tanto estação que emana onda eletromagnética como um receptor que capta ondas eletromagnéticas. Ok? Então, no livro Alcançando Além das Metas, eu falo da experiência do Dr. Randolph Beer, que ele pegou 300 pacientes cardíacos, dividiu ao meio, metade recebia oração sem saber, metade não recebia, e os que receberam oração tiveram 500% de melhora em relação aos que não receberam. Isso simplesmente é emanação de ondas eletromagnéticas. Toda onda eletromagnética carrega uma informação. Por isso que você liga o seu rádio na antena 1, está tocando uma coisa, na Inconfidência está tocando outra, você liga a sua televisão na Band, está passando uma coisa, você liga na Globo, está passando outra. O pensamento nada mais é do que onda eletromagnética. Se você não estiver na faixa dessa onda, se eu não tiver com a minha televisão ligada na Band, eu não sei que programação está passando lá. Sim. Se eu não estiver na faixa dessa onda, não pega. Não pega. Macumba existe? Existe. Mas não pega. Menino pega, eu não estou nessa faixa. Eu não estou nessa frequência vibratória. Meu dial não está sintonizado nessa frequência. Então não passa. Entendeu? Ok. Isso tudo está tudo incluído, a inveja, os grandes, essas coisas. Tudo incluído. E ótimo, para olho gordo eu tenho uma receita muito boa. Colírio light. Olho gordo, colírio light. Uma vez imposta a sua autoridade, você jamais está perto. Ah não, eu recebi uma palestra do Júlio outro dia, eu tenho autoridade, mas já tem tanto tempo que a autoridade foi embora. O PM, o juiz, o Polícia Federal, nem depois que aposenta, perde a autoridade. É a mesma coisa. A autoridade que Deus te deu, ela é eterna. Ela serve para essa vida e para outra, e para outra, e para outra, se é que existe outra, porque ninguém voltou para contar, né? Ok? Quando passamos a exercer nossa autoridade e poder, o medo, se existe o capeta, a coisa mais inteligente que ele criou para te ferrar e me ferrar também é o tal do medo. Não, o medo trava, o medo te tira da razão, o medo te oprime. Né? Existem 3 medos fundamentais: o medo da morte, o medo da doença e o medo da pobreza. Aí ele nada de braçada. O braço pode ser o que ele quer. Fazer esses 3 medos. Aí vem o medo de você não conseguir as coisas, você não sabe que tem autoridade, vem medo de tudo, né? Tem medo de tudo. Então, quando passamos a exercer nossa autoridade e poder, o medo e a opressão desaparecem e há a manifestação de uma vida plena. Agora, vamos pegar um negócio. Vamos entender um negócio. Existem pessoas que elas são tão pobres, mas tão pobres, que elas só têm dinheiro. Então, para nós, dentro desse curso, dentro do nosso meio, sucesso, vida plena, não é só dinheiro. É saúde, harmonia, equilíbrio, paz familiar, bons relacionamentos, bom relacionamento entre amigos, entre marido e esposa. Isso é que para nós é manifestação de vida plena. Ok? Não é só dinheiro. Dinheiro faz parte, mas não é só isso. Porque tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Quanto mais convicção você tiver a respeito de sua autoridade e poder, mais rapidamente haverá manifestação de uma vida plena em sua realidade. Ok? Agora você tem que viver exercendo a autoridade. Aí você já está no fluxo das leis universais. Praticando, com mínimas coisas. É estar cumprindo a vontade de Deus. Ele quer que você tenha autoridade ali. Imagina aquele guarda, aquele detetive, que vai prender o bandido. Meu senhor, você podia fazer o favor de entrar no camburão, porque eu sou ex-detetivo. Isso é autoridade? Não. Todo mundo fala assim, policial é grosso, então vamos contratar bailarino para prender bandido. Ai, querido, entra no camburão. Que isso? O cara tem que ser grosso mesmo, ele está mexendo com gente grossa. Só que às vezes ele não distingue, né? E eu, bandido, Mas imaginou uma bailarinozinho lá, bandido? Entra agora. Não vai rolar, né? Não vai rolar nada.
Viver sem exercer autoridade, preste bem atenção nisso, eu acho muito importante. Viver sem exercer autoridade é limitar a expressão de Deus através de você. Deus quer se expressar através de você, Ele quer se expressar por você, Ele quer se expressar em você. E não tem como um ser de autoridade se expressar uma pessoa que não acopla isso na sua vida. E agora, como atleta, músico, para você ter autoridade, você tem que praticar. Né? Até que ela vire andar, até que isso aí vire dirigir um carro, até que isso vire nadar, né? Até que isso vire tocar. Eu fico bobo de ver que tem músicos que estão tocando e batendo uma papo com o baterista aqui, deve estar até combinando o que vão fazer, e estão tocando. Prática, aquilo já incorporou. Né? Então essa autoridade você tem que praticar, você vai sair daqui e praticar. Praticar. Sei lá com o quê? Vai praticar. Começa a detectar determinados pontos na sua vida e começa a praticar a sua autoridade. No início pode dar certo? Não. Né? No início, de repente, não dá muito certo. Mas continua praticando, continua praticando, continua praticando, continua praticando, continua praticando. Primeiro, eu estudei no Colégio Santo Agostinho há alguns anos atrás, não há muito tempo. E lá eu defendi o colégio, eu era da equipe de natação do colégio. Né? Treinava de manhã, 3 horas, à noite, 2 horas, todos os dias. A primeira competição minha foi no colégio militar. Só milico, né? E filho de milico, tudo. Tirei, adivinha que lugar? O último. Desanimei não, continuei treinando. Eu vi que os caras eram melhor que eu. Em vez de ficar puto, eu cheguei neles e perguntei, o que vocês fazem? Eu treino 5 horas por dia. Aí me explicaram, na época eu não lembro o que era, eu fui copiá-los, né? O máximo que eu já consegui foi 2 primeiros lugares e o resto de segundo e terceiro. Nunca mais fiquei em sexto. Mas eu pratiquei. Autoridade é a mesma coisa. Como um atleta, um músico, treino, exercício de sua autoridade, você vai ficar fera. Esse é o caminho para desenvolver mais e mais autoridades. Enquanto você acolher pensamento de limitação, carência, você não vai conseguir desenvolver sua autoridade. Enquanto você achar que você tem mais decisivo, você enquanto você achar que o tipo de governo que tiver no poder que vai determinar a sua vida, você não tem autoridade. Quando você achar que a Dilma está ferrando a sua vida, você não vai ter autoridade. Mas opinião pode dar. Por exemplo, se me perguntar, o que você acha do governo? Eu acho que é ruim, eu posso falar que é ruim. Não, claro. Aí sim. A gente não estou falando para a gente perder consciência política. Não estou falando isso não. Perder consciência política não. Eu estou falando o seguinte, é não culpar o político pela sua situação. O governo está ruim? Tá. Mas é porque o governo está ruim que a minha vida também vai estar ruim? Não. Eu costumo ser muito incisivo nisso. Muito. Eu gosto muito de falar isso, que eu falo assim, se a minha vida financeira, familiar, equilíbrio emocional, depender da Dilma, de qualquer outro governo, eu vou literalmente, vai ficar viúvo. Não porque não depende. Não vai porque não depende. Entendeu? Não depende. Pode ser o governo que for, não. Deixa pra lá. Pode te afetar? Claro, né? Que é uma autoridade. Entendeu? Pode afetar? Claro. É uma realidade que nós estamos vivendo. Desde que você permita que, né? Agora, o que a Elizabeth falou é muito legal. Eu não estou pregando alienação política. Não estou pregando alienação política. O que eu falo é o seguinte, nós vamos ter a nossa opinião política, nós vamos defender a nossa opinião política, nós vamos ter coerência, né, de votar com a nossa opinião política, mas é igual a doença, né? Tem gente que você vê subir na rua, você vira o quarteirão, porque se você perguntar como é que a pessoa vai, ela te fala um rosário de desgraça e doença. Sabe quem tem a ver? Eu sempre falo isso e vou repetir. Quem tem a ver com a sua doença é o seu médico. Quem tem a ver com o seu problema financeiro é o gerente do seu banco. Entendeu? Cara, no nosso meio aqui é até um pouco diferente, né? A gente pode comentar e um agir eletromagneticamente a favor do outro. Ok? Mas fora isso, eu vou encontrar com qualquer pessoa que eu vou começar a contar meus problemas, o que eu tenho, o que eu não tenho, o que eu faço, o que essa pessoa vai fazer por você? Nada. E o falar vai fazer com que você incorpore aquilo que você está falando. Né? Uma coisa que é padrão, eu falo muito isso quando eu repito para que as pessoas novas que estão vindo entendam. Tem um ditado que fala, não entra no cheque especial não que deu uma bola de neve. Claro, a pessoa fica pensando naquilo. Como é que eu faço isso nesse meio?
Nossa, o que eu faço? Nossa, não vai ter mais jeito. Aí mês que vem você entra mais um pouquinho. Aí depois você estoura, o banco gentilmente aumenta o dobro. Aí você estoura também, vai. Aí quando você não tem mais onde estourar, o banco diz, agora vem cá, vamos negociar aqui. Tipo, vamos dividir isso em 24 prestações de tanto. Quando você vai ver, você vai pagar 3 vezes mais a sua dívida. É por aí. Agora, se você tiver a autoridade e não se mergulhar nas limitações, nem na carência, nem na você não vai nem entrar no cheque especial. E se entrar, entra e sai. Entrou ali, resolveu, saiu. Aconteceu. Agora, isso que eu acho legal. Esteja atento ao jejum constante em sua dieta. Aí, lá eu juro com coisa de crente. Não, dieta mental. Dieta mental. Dieta mental. Eu vou fazer uma analogia com uma história bíblica daqui a pouco a respeito do jejum mental que você tem que ter. Jejum de pensamentos de medo, raiva, ressentimento, condenação, dúvida, limitação, inveja, amargura. Né? Jejum disso, tira isso da vida. Começa ele não te pertence, ele não faz parte de você não. Mas eles vêm. Eu conheço um cara super espiritualizado que com a sua espiritualidade ele fechou uma ala psiquiátrica da Penitenciária Federal da Bahia e ele falou num livro dele que eu li, que ele prometeu para ele mesmo, no teu Rio Lane, né? Ele prometeu para ele mesmo que o dia que ele não julgasse ninguém, ele ia na McDonald's comer o sanduíche maior que tivesse lá. Ele fala no livro que até hoje ele não conseguiu comer sanduíche. É difícil, mas esteja atento. E quando isso acontecer, reverta o processo. Não adianta você querer sucesso sendo que você é uma pessoa invejosa. Não adianta você querer sucesso sendo que você acaba uma palestra dessa. Nós vamos começar a encontrar durante 12 quintas-feiras, a partir da próxima, para a gente começar a entender como pratica essa autoridade. Nós vamos falar um pouco de oração, vamos falar um pouco sobre mentalização, visualização, meditação. Vamos praticar isso aqui. Todas as pessoas que quiserem vir nessas quintas-feiras têm que vir com um desejo plausível para que depois dessas 12 quintas-feiras esse desejo esteja concretizado ou a caminho de se concretizar. Que é a única prova, a única maneira de eu mostrar para vocês que isso funciona é tendo prova. E eu, como cientista, acho que é uma coisa melhor que tem é prova, provar, né? Então, mas a pessoa chega aqui, medita e tal, aí chega e vai falar para você, o irmão dela fala, meu irmão é uma escória. Desce de casa, esse cara não vale nada. Não está no espírito da coisa. Entendeu? Não está. Existe a lei do retorno. Aquilo que você planta, você colhe. Na mesma proporção que um pé de milho, tá bom? Porque você planta 1 grão de milho para ter um pé de milho com infinitos grãos de milho. Você planta 1 grão de maldade para ter um pé de maldade com infinitos grãos de maldade vindo de volta para você. Às vezes a pessoa faz tudo certinho, mas lá dentro está podre. Não vai funcionar. Perdoa seus familiares, perdoa seus antepassados, perdoa tudo que aconteceu com você. Ah, mas meu pai fazia suruba comigo e os amigos dele. Perdoa seu pai, perdoa os amigos dele. Perdoa. Não carrega, é difícil, mas não carrega isso não. Não carrega. E essa é uma das armadilhas que tem para te afastar do alvo. Perdoa. Mesmo que seja só falando, né? Mesmo que seja assim, chega para essa pessoa, se vocês fizeram a nota e fala, sinto muito, por favor, me perdoa, obrigado, eu te amo. Fale isso 108 vezes, fale isso algumas vezes para essa pessoa, você vai ver como é que a coisa vai mudar. E foi assim que esse rapaz, esse doutor, PhD em psicologia, fechou a ala psiquiátrica do Hospital Federal da Bahia, da Penitenciária Federal da Bahia, sem conhecer um prisioneiro. Só pelo prontuário dos prisioneiros, ele falava essas 4 palavrinhas para cada um, não sei quantas vezes. Depois de 3 anos, a aula fechou porque todos recuperaram a consciência e tal. O livro chama Limite Zero, se vocês quiserem comprar. Mas antes, se eu fosse vocês, compravam os livros do Dr. Júlio, que está aqui. São ótimos. Mudou minha vida. Muito obrigado. Então vamos ver uma passagem. Chegou um cara para Jesus. Está lá em Mateus, capítulo 17, versículo 15. Senhor, compadece meu filho, que ele é lunático, que sofre muito. Apresentei-o a seus discípulos, mas eles não puderam curar. O que é lunático? Tiradinho da cabeça. Né? Então, Jesus curou o menino, né? Os discípulos ficaram assim, né? Como é que ele fez? Aí os discípulos chegam para Jesus e perguntam assim. Então os discípulos se aproximando de Jesus perguntaram em particular, por que motivo nós
não podemos expulsar esse demônio. Né? Aí Jesus começa a dar a explicação. Né? Porque você está vendo a palestra, você vai entender a palestra, mas a questão de acreditar em tudo que eu estou falando é a alma do negócio. É o pulo do gato. Então a primeira coisa que Jesus explica para eles, ele respondeu: vocês não conseguiram expulsar o demônio, para dar fé de vocês, ó, muito pequeno. Vocês não têm fé. Eles falam da boca para fora. Segundo, se você tiver fé, tamanho de um grão de mostarda, quer dizer, não tinha fé nenhuma, né? Porque a mostarda é a menor semente da natureza, uma das menores sementes da natureza. Então, se você tiver fé, tamanho de um grão de mostarda, quase tudo vai ser impossível, mais ou menos tudo vai ser impossível, ou nada. A Bíblia é muito clara. Nada vai ser impossível, desde que não vá contra as leis de Deus. Vai a lei de Deus, eu tenho fé que eu vou voar. Não, meu cara, você vai cair lá embaixo. Antes de você testar isso, com muita fé, vai no psiquiatra. Não, Berlão, está achando que eu vou voar. Vai contar com o psiquiatra, entendeu? Porque aí tem que encontrar a lei de Deus. Fora dessas leis que Deus estipulou na natureza, nada. Porque se fosse mais ou menos alguma coisa, a Bíblia falaria. A Bíblia falaria assim, ó, se tiver fé como um grão de mostarda, quase tudo vai ser certo, será possível. Mas não, é nada. Nada vai ser impossível para você. E ele ainda explica mais. Mas esta casta, essa turminha de demônio, não se espere senão por meio de oração e jejum. Vamos entender melhor isso? Vamos. Para esta casta, não se espere senão por meio de oração e jejum. Ok. Nós podemos ler esse mesmo versículo dessa maneira. E você vai me questionar, eu vou te explicar logo no próximo slide. Isso aqui pode ser lido assim, ó. Mas existem situações na sua vida que não se revertem senão por meio de autoridade e uma adequada dieta mental. Mas não, a gente está falando de oração. Jesus é até verdade. Falou assim, ô demônio, sai desse menino. Não. Vamos ver como é que ele fez então. Mandou levar o menino lá, repreendeu o demônio e o demônio saiu dele e o menino ficou fraco. Não fala que ele se ajoelhou para orar, não está falando que ele... Não, chegou atrás do menino aqui, sai. Bacana. Isso aqui é a autoridade. Agora, a dieta mental de Jesus é de primeira qualidade, né? Não precisa nem falar. Né? E quando ele não estava ensinando, não estava curando, ele estava orando. Pode ver, depois você vê os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele estava ensinando, curando, ou afastado de todo mundo, curando. A dieta mental dele é de primeira, não precisa falar. Então vamos voltar? Essa casa se espera, senão por meio da oração de Jesus. Então eu falo que a gente pode ler isso. Mas existem situações que não se revertem, senão por meio de autoridade e uma boa dieta mental, né, que é o jejum. Então traz o menino aqui, repreendeu o demônio, sai. E a Bíblia fala aqui em Efésios 5:1, seja pois imitador de Deus como filhos amados. Nós vimos isso hoje aqui, né? Então, nas situações da sua vida, você vai usar de quê? Autoridade. Autoridade. Ninguém aqui é um policial bailarino. Já existiu ou existe alguém com pelo menos a metade desse poder de Jesus, esse ensinamento que ele tem mental? Vou falar um que nem é tanto cristão, mas que libertou um país de um grande império sem pegar uma arma. Grande. Como é que você liberta um país do poder da Inglaterra pregando a não violência? Libertou um país das mãos dos maiores impérios mundiais, que é um império mundial até hoje, né? Pregando a não violência. Usou de autoridade. Às vezes a gente acha que a autoridade é gritar, né? Às vezes a gente passa perto da igreja evangélica e a gente passa assim, o demônio é surdo. Sai, demônio! O demônio para mim é surdo. Outra característica dele que eu acho que ele é surdo, né? A autoridade não é estômago. A autoridade é consciência e determinação. Né? Às vezes você nem fala, às vezes você só pensa. Isso é autoridade. Ok? Agora, o que a ciência nos diz? Falamos até agora de Bíblia, tem alguma dúvida?
Querem tomar um cafezinho rápido para a gente terminar?